nossas mãos e te agradecer pelo que você tem feito. Você é um Deus bom, Pai. Você é um Deus que conhece, Pai, o nosso coração. Você é um Deus de causas impossíveis, Pai. Quando o homem não tem mais resposta, quando as situações parecem não ter mais jeito, você é o Deus impossível, Senhor. Você é a resposta, Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado pela tua doce presença, Senhor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz? Dê um glória a Deus aí, vá. Glória a Deus. Amém? Bom estar com você nessa noite. Bom poder estarmos reunidos. Amém? Como igreja. Que presença maravilhosa. Você crê que Ele é o Deus impossível? Amém, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que faz o que homem nenhum pode fazer. Ele é aquele que está conosco nos momentos em que homem nenhum pode estar. Onde pessoa alguma poderia nos acudir, o nosso Deus está lá. Amém? Você pode falar com alguém que está perto de você nesse momento? Fala para ela como é bom estar com ela reunida nessa noite. Amém? Você pode sentar, vocês podem tomar o seu lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Eita glória. Você pode tomar o seu lugar. Amém. Obrigado aos meninos. Obrigado. Anny, só entrega. Entrega amarelo. Aleluia. Obrigado, obrigado. Aleluia, glória a Deus, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1. Nós, nesse domingo, iniciamos uma nova jornada, amém? Nós expomos em um pouco mais de 15 encontros toda a carta aos Efésios, né? E passamos uma jornada maravilhosa, e eu vinha meditando mesmo no Senhor sobre... como igreja, irmãos, essa exposição da carta, dos versículos, e versículo a versículo é muito importante para nós como igreja, porque ela nos livra de uma certa influência natural da gente muitas vezes se mover apenas por aquilo que a gente está vendo, ou apenas pelas circunstâncias, ou apenas para mandar algumas mensagens para a igreja. Graças a Deus isso não acontece nesse púlpito. Mas a fidelidade das Escrituras envolve também o nosso coração ser fiel àquilo que o texto está dizendo, dentro do seu contexto, dentro do seu momento, aquilo que ele vem falar. Então, quando a gente passa a expor versículo a versículo, a gente se encontra em momentos como esse, amém? De entender o texto, o contexto, tudo aquilo que passou ao olhar do autor, que nesse caso é o apóstolo Paulo, e nós vamos iniciar essa nova jornada, agora expondo a carta aos Filipenses, a igreja de Filipe. E eu queria que você realmente entrasse nessa jornada comigo, e a gente pudesse abrir o nosso coração, amém? Quando Paulo ele passava a escrever uma carta a uma determinada igreja, ele tinha um propósito pastoral de ensinar aquele povo, de educar aquele povo sobre o Evangelho, mas também havia conselhos muito sábios da parte do apóstolo Paulo, né, que pode nos ensinar hoje como igreja. Amém? Não é porque essa carta foi escrita há um pouco menos de 2.000 anos atrás que aquilo que Paulo ensinou àquela igreja caducou, ficou velho, está ultrapassado. Você crê nisso? Muito pelo contrário, ela é atual, irmãos. Ela é para nós hoje, não venceu. Mas a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E nós vamos aprender, irmãos. E eu creio muito nisso. Tenho estudado um pouco sobre a carta dos Filipenses, né? De fato, a gente falar sobre amor nesse mês não é à toa, mas é um preâmbulo daquilo que a gente vai ver exposto na carta aos Filipenses. Então, como uma introdução, eu queria que os meninos colocassem para mim aí Atos. Você pode ficar em Filipenses mesmo, mas eu queria só mostrar para você aonde surgiu a carta de Filipenses, aonde surgiu a igreja de Filipe. Atos capítulo 16, versículo 12.
Queria que os meninos me ajudassem aí. Atos capítulo 16, versículo 12. E aí inicia uma das suas viagens missionárias de Paulo. Paulo está na cidade de Filipe, tá? E isso também é relatado em Atos, né, escrito por Lucas, companheiro de viagem de Paulo muitas e muitas vezes. E Lucas vai relatar da seguinte forma: dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Aqui já tem duas características para a gente muito importantes, né? Macedônia, aí é um lugar onde a gente vai conhecer hoje geograficamente, próximo à Grécia. E outra questão é a colonização romana. Filipos vai receber esse nome em homenagem a um imperador da época, o imperador Filipe, que por essa homenagem, depois da colonização romana, vai ter seu nome de cidade mudada e vai receber esse nome de Filipos. Então, uma colônia romana, né, era um ponto estratégico ali para Roma, depois da sua colonização daquela área. E aí Lucas vai seguir dizendo, e ali, não Lucas mas o autor, certo? E ali permanecemos vários dias. 13. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Só fazer um ponto importante aqui, aí eu estou só apenas fazendo uma breve introdução, antes de mergulharmos na carta aos Filipenses. Paulo entendeu que no seu ministério, ele era primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Embora Paulo saiu a pregar para além de Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e toda a região, toda a região da Ásia Menor, Ásia Maior, chegando até o berço da Europa, Paulo entendia que havia uma necessidade de primeiro pregar aos judeus. E um compromisso que ele tinha dentro desse contexto, quando ele fala de pregar primeiramente aos judeus, é que ele ia em cidade em cidade, ele buscava onde havia uma sinagoga, e naquela sinagoga ele começava a compartilhar sobre a palavra e sobre aquilo que havia acontecido por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, esse era o padrão evangelístico de Paulo. Primeiro ele iniciava a pregação aos judeus, ali onde havia uma sinagoga. Depois que os judeus recebiam a palavra, ele começava a ministrar em círculos menores, em casas próximas ali daqueles judeus que acolheram a palavra, e assim o evangelho ia se expandindo. Mas em Filipos temos uma situação diferente. Por que aqui Paulo tem a direção de sair para tomar um lugar de oração? Porque em Filipos não havia sinagoga. Você entende? Então Paulo estava procurando um lugar de meditação na palavra, de oração, por onde ele iniciaria a sua obra evangelística, tá? Então por isso que Lucas vai relatar que, volta um pouco, na primeira parte do versículo 13. Agora. Primeira parte, isso, pronto. Não, passou, é para voltar, volta um pouquinho. Aí, pronto. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Esse lugar de oração em outras cidades era na sinagoga. Em Filipos não tem, então ele vai ali à margem do rio. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas, tá? Versículo 14, aí começa já de fato a evangelização daquele lugar. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Você conhece essa cidade? Já ouviu falar? Se você não lembra, eu vou lembrar para você. Uma das 7 cartas que nós vamos ver que o apóstolo João vai entender como cartas do Senhor Jesus para a igreja daquela época. Uma dessas cartas é para a igreja de Tiatira, tá? Nessa cidade de Tiatira já havia uma igreja estabelecida. Então, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou o que Paulo estava dizendo. Versículo 15. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam, creio que de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e instruiu até que
e insistiu até que aceitássemos. Amém? Então aqui começa a história da igreja de Filipos. Depois desse período ali, por meio da vida de Lídia, que recebeu a palavra, que acolheu os apóstolos em sua casa, ali inicia a obra junto a essa igreja. E aí a gente vai passar 10 anos, desde esse primeiro encontro nessa cidade. Depois de 10 anos, Paulo agora preso em Roma, provavelmente, isso é o mais aceito, mas preso em Roma, Paulo vai enviar uma carta à igreja aos filipenses. Amém? Depois de ter passado ali algumas vezes, ele agora 10 anos depois, a gente vai se encontrar com esse momento da carta aos filipenses. Então já falei um pouco para você sobre o que era a cidade de Filipos, falei um pouco para você o contexto da igreja, né, dessa importância que a gente tinha ali. E aí agora eu queria que você fosse para Filipenses capítulo 1, versículo 1. Todos chegaram lá? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Então curva sua cabeça, eu queria pedir a ajuda do Espírito Santo, amém? Pai, obrigado pela tua instrução, obrigado por essa jornada que vamos começar, Senhor. Eu oro para que pela ação do teu Espírito Santo possamos ser edificados, segundo a palavra do apóstolo aqui na carta de Filipenses, assim conforme o teu querer, conforme aquilo que você tem buscado para nós, que sejamos edificados, Senhor. Que possamos ter a revelação da tua palavra, Pai, e isso possa conduzir, ser a substância necessária, o fundamento necessário para construirmos a nossa vida em você, para estabelecermos a boa obra que você começou, Pai. Ela não parou, Pai. Nós somos edificações suas, nós somos edificados pelo teu Espírito, segundo a revelação da tua palavra, Pai. Então que no revelar da tua palavra, Pai, haja crescimento em nossas vidas, haja, Senhor, um desvendar dos nossos olhos, Pai, para que possamos crescer cada vez mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é assim, eu creio. Paulo começa no versículo 1 dizendo: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Em algumas versões, servos de Cristo Jesus. Isso para nós também é importante, porque ao parecer aqui nessa carta, essa palavra escravo ou servo, Paulo já está se identificando com a igreja de Filipe, não como em algumas outras cartas ele vai trazer o apóstolo do Senhor, mas ele vai trazer agora o servo ou o escravo. Isso para nós diz a respeito da proximidade que Paulo deseja gerar com aquela igreja, porque você vai ver que Paulo, em diversos momentos da carta, ele não deseja falar a essa igreja como uma autoridade eclesiástica, como ao pastor daquela igreja, mas ele vai se identificar como um irmão que viu aquela igreja crescer e que se tornou participante da construção daquilo que Deus estava fazendo. Paulo não está se colocando como alguém superior, mas como alguém que está dividindo lutas e que está crescendo conforme os irmãos daquela igreja. Assim como os irmãos daquela igreja estavam em crescimento, estavam sendo formados no Senhor, Paulo está se colocando de igual com eles. Isso para nós é muito importante, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa liderança local, seja o pastor, seja o nosso líder de departamento, seja aquela pessoa que já está há mais tempo na obra, nós achamos que muitas vezes há uma superioridade envolvida nisso. Mas para os líderes e para aqueles que estão há mais tempo, aqui está um ponto de atenção. Ei, a primeira coisa é que Deus nos chamou como servos, e não como uma autoridade. E como servos e escravos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos identificar uns com os outros, para que juntos nós podemos todos aprender, segundo Cristo Jesus. Se Paulo, que era o apóstolo, se Paulo era o fundador daquela igreja, se Paulo foi o canal usado pelo Senhor para o início daquela obra, irmãos, glória a Deus e aleluia por isso. Mas Paulo também resolveu se identificar 10 anos depois como servo daquele lugar. E isso para nós é muito importante, porque por mais que deva haver uma sinergia de respeito, por mais que deva haver uma sinergia de reconhecimento daquele que Deus colocou para nós como líderes, irmãos, nós precisamos entender que aquela pessoa, ela também está em crescimento, assim como eu e você. Ela foi plantada pelo Senhor, e o caráter de Cristo também está sendo formado em mim e em você. Então, por favor, vire para alguém que está perto de você e diga: ei, eu estou feliz em crescer com você.
Saiba disso, irmãos, no corpo de Cristo, Ele nos colocou uns com os outros, para que possamos investir no crescimento uns dos outros. Nós estamos crescendo juntos como igreja. Nós estamos todos sendo desenvolvidos juntos como igreja. Amém. Aleluia. Então, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, e incluindo os bispos e os diáconos. O que Paulo mostra para nós é que aquela igreja já havia crescido. Não era apenas agora mais uma irmã, ou apenas algumas pessoas que estavam se juntando naquele lugar, mas houve um crescimento. Paulo sabia que ali havia uma liderança estabelecida, Paulo sabia que ali havia um corpo servindo como autoridade sobre aquele lugar. Por isso que ele lembra para nós, ele faz o destaque aqui de que reconhece, mesmo ele se colocando como servo. Por isso que eu falo para você que, e esse próprio texto garante para nós que Paulo reconhecia que havia uma liderança, mas ele não estava se colocando em superioridade por isso. Mesmo sabendo que ali haviam diáconos, haviam bispos estabelecidos. Essa palavra bispo, e aí apenas um parênteses aqui, para aquele tempo, nós vamos ver uma característica clara no Evangelho, onde bispo e pastores, eles tinham basicamente o mesmo significado. Eles eram uma orientação de igreja, não existia um nível superior, inferior, como a gente conhece hoje em dia, mas para aquele tempo, era a mesma atividade. Amém? Só um parênteses, fechando esse parênteses. Então Paulo reconhecia que havia uma liderança estabelecida, mas ele se coloca como servo naquele lugar, servo de Cristo Jesus. Não estava se colocando acima dessa liderança, não estava se colocando menor do que aquela liderança, mas estava colocando a igual, como aquele que estava ali para servir a Cristo Jesus. Então para nós isso é importante, uma igreja que já estava ganhando uma maturidade. Paulo vai falar sobre outras atitudes que aquelas pessoas tiveram para socorrer a vida de Paulo, mesmo em sua necessidade. Então era uma igreja que havia uma organização, que havia uma estrutura, que não era uma igreja que estava mais no seu início, mas que já tinha ganhado uma certa maturidade. E Paulo havia, e vai demonstrar em versículos posteriores, o seu carinho por aquele lugar. Então por isso que Paulo não chega se colocando como autoridade sobre aquele lugar. Paulo reconhecia que já havia uma autoridade ali estabelecida. Amém? Mas ele agora, como um pastor distante, ou como alguém que iria instruir aquelas pessoas, ele se coloca como servo, que está ali para ajudar na edificação daqueles irmãos. Amém? Então versículo 2, Paulo vai dizer que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Versículo 3, todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Então, é importante a gente entender, irmãos, que há uma cooperação, irmãos. Vamos ler até o versículo 5. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Qual é o ponto importante para nós aqui? É que Paulo entende de que não apenas aqueles irmãos ou aquela liderança, aquela igreja que estava acontecendo, ela não havia mais agora, não existia mais uma dependência de Paulo para que aquela obra continuasse ou para que aquela obra prosseguisse, mas que antes eles eram cooperadores. Essa palavra cooperadores, ela vem do grego koinonia, que a gente conhece como comunhão, mas aqui koinonia é cooperadores. Olha que interessante isso para nós, porque muitas vezes podemos achar que comunhão está ligado apenas ao nosso ajuntamento, mas koinonia, que é a palavra para comunhão ou para cooperação, está envolvido, Paulo está atribuindo isso ao serviço de Cristo Jesus. Então para nós, comunhão e esse é nosso ajuntamento, ele tem mesmo dois propósitos.
O nosso propósito, o nosso ajuntamento é para que haja o avanço da igreja, é para que haja o avanço do reino, é para que haja o avanço e o crescimento do corpo de Cristo. E isso acontece quando nós estamos realizando o nosso propósito. Hoje pela manhã a irmã Jane estava dando aula no discipulado. E, irmãos, deixa eu te dizer isso para nós é cooperação do corpo de Cristo. Porque era um ajuntamento, assim como aconteceu tantos outros. Ontem nós tivemos um momento de comunhão ali com a confraternização do diaconato da nossa igreja. Foi muito lindo, foi uma tarde maravilhosa de comunhão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso para nós também é koinonia. Nós não podemos dispersar as duas coisas, achar que o Senhor ele só está se movendo quando nós estamos nos ajuntando para uma pregação da palavra. Hoje pela sua manhã você gastou um tempo aí para fazer alguma coisa particular sua, está tudo bem, não é o mérito aqui, mas haviam pessoas que estavam se ajuntando para receber da palavra do Senhor, e isso é koinonia. Ontem pela tarde algumas pessoas separaram o seu tempo para estar juntos, recebendo do Senhor, celebrando a unidade do corpo de Cristo. Isso também é koinonia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós estamos apenas buscando os nossos próprios interesses, isso não é koinonia, irmãos. Isso não é comunhão. A comunhão acontece quando nós nos reunimos em volta de um mesmo propósito. Quando nós nos juntamos buscando a mesma coisa, quando nós nos submetemos juntos à vontade de Cristo, isso é koinonia, isso é comunhão. Por isso que a igreja é importante, por isso que não existe o sentido da igreja de um. Ah não, mas eu sou o corpo de Cristo. Amém, irmãos, todos nós somos o corpo de Cristo. Essa é uma referência que Paulo vai fazer da unidade, todos nós somos uma parte. Mas comunhão, koinonia, só acontece no ajuntamento. E é muitas vezes nesse momento que nós esquecemos da importância de sermos igreja. Porque por mais que Deus esteja agindo no nosso individual, realizando a sua vontade em nós, realizando o seu plano em nós, transformando a nossa vida, há um mistério envolvido daquilo que Deus está fazendo na sua vida em particular. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é tudo. Isso não é tudo. Não se engane, isso não é tudo. A obra de Deus não é completa quando Ele cumpriu a vontade dEle na sua vida. A obra de Deus, ela se completa quando nós nos reunimos para cumprirmos a sua vontade. Aí a obra de Deus acontece, irmãos. E aqui que nós precisamos ter claro diante dos nossos olhos qual é a vontade de Deus. Porque o compromisso de Deus, Deus vem buscar a sua noiva, e essa noiva não é um projeto individual de cristão, mas é uma igreja, irmãos. É um compromisso com um grupo de pessoas que decidiram andar juntas, cooperando com a sua vontade. Então muitas vezes não vai ser fácil andar em unidade. Tá tudo bem, eu concordo com você nisso, mas é necessário. É necessário. E nós precisamos, como igrejas e cooperadores do Senhor, aprender a lutar pela nossa unidade, a lutar pelo propósito que Deus estabeleceu para este lugar. O que Deus confiou para essa igreja aqui em Abreu e Lima, Ele não confiou para a igreja de Paulista, Ele não confiou para a igreja de Igaraçu, mas Ele confiou a mim e a você, irmãos. E nós não podemos perder isso de vista. Por quê? Porque se Ele nos confiou como igreja, nós precisamos ser cooperadores para o estabelecimento da sua vontade. Isso precisa estar claro para nós, de que nós somos cooperadores de Deus. Então esse é o alerta que Paulo veio deixar claro para aquela igreja. Veio deixar como motivo de alegria, de que eles são cooperadores no reino. Paulo agora está 10 anos depois, falando de que aquela obra que começou por meio da vida dele, ela não parou.
Ela continuou. 10 anos depois, ela está mais madura, ela está mais organizada, ela está crescendo, ela tem frutos. Porque não é a obra de um homem, não é a obra do apóstolo Paulo, mas é a obra de cooperadores que se levantaram para levar adiante aquilo que Deus começou por meio da vida de Paulo. Você entende isso, irmãos? Então nós como filhos de Deus, como participantes de um mesmo corpo de Cristo, nós precisamos muitas vezes despersonificar algumas coisas. Nós achamos que a igreja de Deus é a igreja de um homem, ou a igreja que está ligada a um sobrenome, a um nome. Não, não, irmãos. Sabe, quando Deus vai chamar o apóstolo João na visão do Apocalipse, ele não vai dizer, olha, escreve ao pastor fulano de tal, lá daquela cidade. Não. O que fica bem claro é o nome da cidade onde Deus estabeleceu uma igreja. Sabe, Deus poderia ter dito ao anjo da igreja, Policarpo, que está na igreja de Esmirna, mas ele não disse. Ele se escreve à igreja, escreve ao anjo da igreja, porque o anjo da igreja ali só tem um papel de comunicar ao povo a vontade de Deus, irmãos. Porque a igreja não é a igreja de um homem, a igreja não é formada por uma pessoa, mas é formada por cooperadores que decidiram carregar a missão que Deus tem para este lugar. Por favor, repita comigo, diga, eu faço parte dessa obra. Eu sou o cooperador da vontade de Deus em Abreu e Lima. Diga, você é cooperador, irmãos. Você é um cooperador dessa obra. Aquilo que Deus deseja fazer neste lugar, Ele conta com você e conta comigo. Depende de você e de mim. Porque Paulo está falando, por mais que ele tenha mencionado os bispos e os diáconos, é interessante que ele não está dizendo que os cooperadores são apenas a liderança dessa igreja. Mas quando ele vai falar sobre a cooperação, ou no versículo 4, sempre que oro, peço por todos vocês em alegria. Olha que interessante, irmãos. Paulo não está dizendo que a sua alegria está baseada na boa liderança de bispos e diáconos. Não, mas é uma alegria que está fundamentada na cooperação de todos. Não é na cooperação de alguns, não é na cooperação dos líderes, não é na cooperação de alguns irmãos fiéis, mas é na cooperação de todos. E isso precisa estar evidente para nós e acender um sinal de alerta, entender de que a obra de Deus ela não é feita por um só homem, mas por um povo. Deus, quando nos constituiu o seu corpo e nos fez não era no interesse de que uma obra fosse realizada por alguém, mas por nós, pelo todo, por o seu corpo. É por isso que quando Paulo vai falar a respeito do corpo de Cristo, da evidência deste corpo, dando o exemplo das partes do corpo humano, ele vai dizer que nesta obra não existe uma parte do corpo que seja mais importante. Ele vai dizer que até mesmo aqueles membros que parecem menos necessários, eles têm fundamental importância. Porque cada um dos membros desenvolve uma parte específica no corpo de Cristo, ou na obra de Deus. Então saiba disso, para o corpo de Cristo você é importante, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, se eu ainda não pude te dizer isso em particular, eu quero fazer isso em público. Você é importante para o reino de Deus. Você é necessário para a obra de Deus. Deus conta com você para esta obra, irmãos. Mais do que eu, o seu pastor, poderia contar. Deus conta muito mais. Mais do que eu, o seu pastor, poderia pagar. E isso é o que é maravilhoso da obra de Deus, porque ela não depende de artifícios humanos, naturais, para que ela aconteça.
A partir do momento que ela está acontecendo em espírito, cada um cumprindo a sua parte, Deus é aquele que se responsabiliza em pagar de forma justa, conforme o nosso coração. Porque o homem pode falhar na sua avaliação humana e natural, mas Deus é aquele que vê o coração. Deus não é aquele que trabalha com injustiça, Ele está perto o suficiente para ver o meio do seu coração, irmãos. Você entende isso? Podemos avançar? Vá comigo para o versículo 7 então. Perdão, versículo 6. Agora, um versículo tão famoso, sei que você já ouviu 1 milhão de vezes, mas você vai ouvir de novo aqui na exposição. A gente vai passar por versículos como esse. Mas olha que interessante, depois que Paulo fala a respeito da sua alegria e da cooperação na propagação das boas novas, há algo muito específico aqui que Paulo está falando: cooperação na comunhão dos irmãos na propagação das boas novas. Isso é importante para nós. A propagação das boas novas não é o trabalho de um, mas é o nosso trabalho como corpo de Cristo. Amém? E aí no versículo 6 ele diz algo importante para nós: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? E aqui eu preciso novamente destacar algumas coisas. Paulo está afirmando a respeito de algo que, quando a gente lê ou fala isso tão rapidamente, tantas e tantas vezes, já ouvimos isso, já virou um chavão cristão. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Paulo está falando a respeito disso, ele não está falando de promessas. Alô, você está aqui ainda? Não, Paulo não diz que as bênçãos que o Senhor preparou, Ele vai ser fiel para completar. Paulo não diz que o projeto de vida que Ele tem para nós, Ele é fiel para completar. Que o sonho que nós esperamos, Ele é fiel para completar. Porque essa frase, muitas vezes, solta, ela pode caber em muitos contextos. Aquele que é fiel, começou a boa obra, é fiel para completar. Ou aquele que começou uma obra... Ei, calma, vamos olhar com mais atenção para isso. Porque quando Paulo está falando a respeito disso, ele está falando do serviço que os irmãos como igreja estavam realizando para o Senhor. E a respeito desse serviço que os irmãos estão realizando no anúncio e na propagação das boas novas, Paulo está anunciando que, aquilo que o Senhor começou nas nossas vidas. Cadê? Quantos salvos tem aqui? Amém. Esse foi o dia que Deus começou uma boa obra na sua vida. Assim como nós somos cooperadores na propagação das boas novas, no anúncio do Evangelho, não existe obra maior do que essa, irmãos. De que nós sejamos salvos. Porque a vontade de Deus é esta, de que nós sejamos salvos e depois de salvos chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Então olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nós podemos ter uma garantia de duas coisas. A primeira delas é de que existe uma necessidade da propagação das boas novas, porque aí a obra de Deus está acontecendo. Amém. A obra de Deus está acontecendo a partir do momento que você está anunciando a boa obra do Senhor, que você está anunciando a propagação do Evangelho, que você está falando a respeito das boas novas de Deus para as pessoas que você conhece, para aquelas que estão próximas de nós. Existe uma boa obra envolvida nisso, existe uma capacitação dos céus envolvida nesse momento que você está anunciando a obra do Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso. O Evangelho não se trata do eu, se trata de Cristo. Amém. Então nós precisamos falar a respeito desse Senhor, daquele que é o autor e o consumador da nossa salvação. Nós precisamos falar a respeito de Cristo. Essa é a boa obra que Ele nos chamou para realizar.
Ele nos tornou embaixadores ou ministros da reconciliação. Esse ministério para Deus não é um ministério superficial, não é um ministério terceirizado, não é um ministério que está abaixo dos 5 dons ministeriais. Ele de fato é a essência de todo o ministério. Você entende isso? Isso precisa estar claro para nós. Se eu fui chamado para ser pastor, se eu estou servindo no diaconato, então eu não preciso ser fiel, porque eu não sou um missionário, então eu não preciso falar das boas novas. Não, irmãos. Não é aquilo que nós fazemos para Deus que vai mudar a essência daquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém. Se nós hoje, como igreja e como uma organização, estamos servindo em algum departamento, glória a Deus por isso. Isso é para o seu crescimento. Isso está trabalhando você. Amém? Isso está trabalhando aquilo que você faz, quem você é, o seu caráter muitas vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O ministério ao qual Deus te chamou para exercer é o ministro da reconciliação. Você precisa falar das boas novas. Você precisa ter uma chama no seu coração que queima em anunciar as boas novas do Senhor, em falar daquilo que Ele tem feito. E uma outra coisa, o outro lado disso, é que aqui, no início dessa boa obra, existe a preeminência de Deus. Deus, Ele é aquele que começou. Então deixa eu te dizer uma coisa. No dia da sua salvação, Deus estava lá, e Ele mesmo começou essa boa obra no seu coração. Você aceitar ser salvo não é uma ideia da sua cabeça, mas Deus quis que você fosse salvo. Deus não estava apenas preparando um caminho para que Cristo Jesus morresse numa cruz e você pudesse, a partir desse momento, agora nós ficássemos como um vendedor de banana. Olha, a banana é R$1, quem quer? Melancia é R$1. Não, irmãos, Deus não nos chamou como um vendedor de feira. Não foi isso, irmãos. Mas Deus está realizando uma boa obra em nosso coração. A Bíblia diz que é mesmo uma obra do Espírito Santo, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Essa obra não é obra de homens. E muitas vezes nós achamos que o convencimento para que uma pessoa saiba e aceite a reconciliação com Cristo é uma obra nossa. Porque muitas vezes achamos que somos como aquele vendedor da feira, que está assim: olha, por favor, aceite, a laranja está barata hoje, você tem que aceitar, vem aqui comprar. Não, irmãos. Nós precisamos anunciar o Evangelho, porque há uma obra sendo feita no coração dos homens. E eu e você estamos como aqueles: ei, Deus já começou uma boa obra no seu coração, está na hora de você aceitá-la, está na hora de você reconhecê-la, porque Ele foi quem começou essa obra. E sabe que isso demonstra para nós fidelidade, irmãos. Porque deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma obra que Deus começou até hoje houve insucesso. Cadê você? Está aqui ainda? Eu quero trazer um pouco de turbulência na sua cabeça hoje, na sua alma hoje mesmo. Calma, vou sair daqui você com algumas coisas para você me perguntar depois: mas pastor, e se aquilo? Vamos conversar sobre isso. Porque, irmãos, Deus começou uma boa obra em nós. E muitas vezes eu quero tirar todo e qualquer espaço de dúvida da sua cabeça a respeito da sua salvação. Porque no dia que você acorda sem vontade de adorar o Senhor, sem vontade de levantar as suas mãos, sem um cântico de gratidão na sua cabeça, ei, Deus não mudou a obra que Ele começou em você. Deus não mudou. Talvez você esteja com a sua cabeça em outro canto, mas isso fala mais a respeito de você do que dele. Calma. Porque muitas vezes, ou a semelhança de, você precisa olhar para o papel de Cristo Jesus como o pai mesmo, na parábola da parábola do filho pródigo. Não foi o pai que desistiu do filho, mas foi o filho que deliberadamente, por sua vontade própria, decidiu perseguir os seus caminhos, rejeitando o pai. Mas o pai, em momento algum, rejeitou ao filho. Então, desistir do Senhor não é um ato de preguiça, irmãos.
Cadê você? Está aqui ainda? Deus não parou a sua obra no dia que você está um pouco mais preguiçoso. Deus não parou a sua obra no dia que você acordou um pouco mais desmotivado. Deixa eu mergulhar um pouco mais fundo. Deus não parou a sua obra no dia que você acordou um pouco mais abalado emocionalmente. Por conta de circunstâncias, por conta de dificuldades, a obra do Senhor continua igual. O propósito de Deus, ele não mudou por causa das circunstâncias. Deus continua operando uma boa obra em mim e em você, irmãos. E aí eu e você precisamos lembrar, trazer à memória, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir em mim. Aquele que começou em mim uma boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim. E é isso que Paulo está lembrando à igreja de Filipos. De que o Deus que começou uma boa obra na vida daqueles servos, daqueles cooperadores fiéis, esse Deus, ele não terminou essa obra, mas ele vai chegar até o fim, vai concluir essa obra. E assim será na minha e na sua vida, irmãos. Ele começou essa obra e ele vai cumprir, irmãos. Ele não desistiu de mim e de você. Ele não desistiu da obra. Deus não acorda um belo dia no céu e diz assim: rapaz, eu vou deixar a obra que eu comecei na vida de Davidson para lá, porque Davidson é uma pessoa muito difícil e agora está casado, então. Não, irmãos. Não importam as circunstâncias, Deus vai continuar amando Davidson do mesmo jeito. Os planos para a vida dele não mudam. De fato, Deus já sabia que ele iria casar. De fato, Deus já sabia o que iria acontecer na vida dele. Deus não foi pego de surpresa no dia que ele acordou com seus 45 anos. Esse rapaz, está na hora de eu casar. Não, irmão, estou brincando, ele não tem 45 anos não. Calma. Olha para aí, Deus, está vendo? Você entende isso? Nós precisamos lembrar da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Deus não está sendo pego de surpresa. Deixa eu te dizer uma coisa: quando as circunstâncias chegaram, Jesus estava dormindo num barco, todo mundo entrou em desespero, todo mundo entrou em parafuso. Vamos morrer, agora acabou, vai o barco virar, e agora não tem mais jeito. Jesus, como é que você está dormindo aí? A gente vai morrer aqui desse jeito. Calma. Os planos não mudaram não. Por que vocês estão desesperados aí? E nós precisamos lembrar da atitude de Cristo. Porque, irmãos, circunstâncias para nos abalarem, ela vem a todo momento. Circunstâncias para querer nos separar do propósito de Deus, vem a todo momento. Circunstâncias para nos desanimarem de termos a comunhão que estabelece a vontade de Deus neste lugar, chegam, irmãos. Você acha que Cristo estava de bobeira e dizia assim: rapaz, vamos dar um passeio de lancha no mar da Galileia hoje? E nada contra o descanso, irmãos. Mas ele estava indo cumprir a vontade do Senhor. Então, nesse momento, se as circunstâncias vêm, você e eu, como filho de Deus, que conhece o Pai, que tem a sua vontade inabalável, precisa se levantar e dizer: ei, tempestade, acalme-se. Precisa se levantar em autoridade e dizer: ei, tempestade, ei, circunstância, acalma-te. Mas muitas vezes, no primeiro surto de problema, no primeiro anúncio de possibilidade de problema, você é o primeiro a desesperar e a desmotivar. Você não. Lá em Paulista, aqui não. Amém? Meu pastor, amo o Senhor. Quero levar mais problema para aí não. Amém, em nome de Jesus. Vai ter não, vai ter menos, em nome de Jesus. Você está orando pela sua supervisão. Rapaz, ore pela sua supervisão, a gente está precisando. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer isso. Muitas vezes é muito fácil, em meio às circunstâncias, a gente colocar em xeque quem Deus é.
achando que Deus está a todo momento mudando a sua vontade, o seu caráter, a sua intenção a respeito da nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso lembrar para você essa noite isso: Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele é o mesmo no dia bom e no dia mau. Assim como Davi tinha a certeza em seu coração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você está comigo lá. É a sua vara e o seu cajado que me consolam no momento da dificuldade. E é isso que muitas vezes você precisa olhar no espelho e dizer para a sua alma, lembrar ao seu entendimento, ao seu intelecto, para as suas emoções: Deus não mudou, Deus não mudou. Ele começou a boa obra, Ele vai cumprir essa boa obra em minha vida. Deus não desistiu de mim, irmãos. Não aceita as circunstâncias. Você entende isso? Oh, aleluia. Aleluia. Versículo 7. Versículo 7, Paulo continua falando que é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Queria que você faça uma pausa antes da gente continuar no versículo 8. Mas Paulo está alertando para nós, irmãos, e muitas vezes esquecemos disso. O evangelho, naturalmente, ele vai ser muitas vezes resistido, irmãos. Esse chamado que nós precisamos entender a respeito da perseverança, de continuarmos firmes no evangelho, independente das circunstâncias, é o que Paulo está alertando para esses irmãos. De que eles perseveraram firmes a despeito das circunstâncias, de que eles perseveraram firmes mesmo sabendo de que aquele seu líder foi preso por conta do evangelho. Olha como é importante a perseverança para nós. Glória a Deus, vivemos num mundo, pelo menos em nosso país, pelo menos até hoje, de liberdade para falar a respeito do evangelho. Glória a Deus, hoje estamos na cidade desse país mais cristã do Brasil inteiro. Glória a Deus por isso. Isso não é ruim, isso é motivo de alegria mesmo. O evangelho pode ser pregado aqui, pode ser pregado aqui do lado, no final da rua é pregado. O evangelho está sendo pregado, irmãos, para a glória de Deus. E que seja mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa: precisamos permanecer firmes na defesa do evangelho. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, é na defesa do evangelho. Porque muitas vezes nos colocamos com falta de sabedoria em como nos portamos, em como falamos, em como cuidamos das pessoas, em como tratamos as pessoas, em como nos relacionamos com as pessoas, e falhamos nisso. E qual é a justificativa? A pessoa tem que ouvir o evangelho de todo jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é assim que as coisas funcionam. E nós podemos olhar para o início dessa igreja de Filipos e nos lembrar disso. Paulo começa saindo para um lugar para orar, irmãos, ao Senhor. E ali surge uma oportunidade de falar do evangelho. E vendo que o evangelho foi recebido por aquelas pessoas, por Lídia e por outras mulheres, Paulo dá continuidade com aqueles que receberam. Mas depois a igreja continua a crescer. Mas Paulo também está deixando claro, na mesma cidade houve resistência de pessoas que não aceitaram e não receberam. E o que é que a igreja vai fazer? Permanecer firme, buscando aqueles, anunciando o evangelho para aqueles que vão acolher o evangelho, que vão acolher a essa palavra, que vão receber com mansidão e dar continuidade àquilo que Deus começou na vida deles. Você entende isso? Eu gosto muito de um dos testemunhos do
do apóstolo Guto, em que ele disse que o irmão Gilson, o apóstolo Guto, não sei se você sabe, o apóstolo desse ministério, o presidente desse ministério, ele era paraquedista, né? E ele conheceu o profeta Gilson, que já partiu, já está com o Senhor, né? E no mesmo grupo, o profeta Gilson começa a compartilhar, chamar ele para estar envolvido, né, nessa obra de conhecer o Evangelho, de conhecer a Cristo e tudo mais, para algumas reuniões juntos, né? Foi o período em que a palavra da fé por meio do pastor Buddy também estava chegando, e Gilson insistindo, e algo que destaca o meu coração e chama muita atenção, e que muitas vezes até mesmo me confronta mesmo, é que Bispo Guto disse que chegava um momento que Gilson falava tanto, convidava tanto ele para ir para estar nessas reuniões, que ele sabia que era capaz de chegar em momentos em que Guto não aceitasse, e ele levar aquele encontro, aquela reunião para dentro da casa dele, porque ele não ia aceitar que Guto não recebesse a palavra do Senhor, e ele insistia e aceitava, e ele ia para aquelas reuniões. E nós precisamos muitas vezes saber quando insistir, e quando muitas vezes entender que não existe ali uma necessidade de haver uma separação. Deixa eu te dizer algo aqui. Existem pessoas que muitas vezes, por não entender o valor da palavra, elas se colocam numa posição um pouco defensiva, porque deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, tem pessoas pelo mundo afora que não demonstram o Evangelho de forma sadia, de forma coerente, de forma assertiva. E para o mundo, ou para aqueles que são estranhos a esse Evangelho, a revelação do Evangelho, vai causar uma estranheza, vai causar um distanciamento. Mas aí é que entra o papel da verdadeira igreja do Senhor, através da palavra correta, através do bom testemunho, através de uma vida coerente com o Evangelho, de levar isso da maneira certa e trazer uma aproximação, trazendo para aquela realidade o que é o Evangelho. Você entende isso? Isso depende de mim e de você. Mas tem pessoas que vão dizer deliberadamente, lembre disso, lembre do filho pródigo. Tem pessoas que vão dizer, eu sei o que é o Evangelho e eu não quero. Aí é uma opção particular dela. Deixa Deus realizar a obra dele na vida dela, irmãos. Você não tem que impor de goela abaixo o remédio para quem quer estar doente. Você está aqui ainda? Tem pessoas que estão morrendo e estão decidindo assim, eu quero morrer mesmo. E você está dizendo, ei, eu tenho uma palavra de vida que pode transformar a sua vida. Você vai nascer de novo. E a pessoa está tudo bem, eu entendo que você tem a resposta, mas eu não quero. Morra bem, felizmente. É a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas irmãos, nós precisamos saber e não estar daqui a pouco insistindo com pessoas que decidiram resistir à fé e nós estamos jogando pérolas aos porcos. Não é o nosso papel. Deus não chamou você para isso, mas Deus chamou você levar o Evangelho àqueles que decidiram acolher, porque ali existe uma obra sendo feita. Acolher, a trazer uma aproximação, irmãos, no seu coração. Então Paulo se alegra com isso, com aqueles que decidiram perseverar na defesa do Evangelho e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Para a glória e louvor de Deus. Podemos ficar de pé nesse momento?
queria chamar o louvor. Nosso estudo e exposição, eu não vou me aprofundar nesses versículos, mas a partir do versículo 9 em diante há algumas coisas muito necessárias para nós. Mas vamos ter alguns encontros sobre a exposição de Filipenses. Mas eu queria que você ouvisse a respeito disso, que existe uma necessidade na vida cotidiana do Evangelho de compreensão e discernimento. E o apóstolo Paulo está dizendo que ora ao nosso respeito sobre isso: compreensão e discernimento. Você precisa ter seu coração no Senhor e se colocar diante dele, pedindo ao Senhor mesmo discernimento, pedindo ao Senhor compreensão. Tiago vai dizer que se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele vai se encarregar de derramar sobre nós sabedoria, irmãos. E eu e você precisamos mesmo. A obra que o Senhor começou em nós, está realizando em mim e de você, requer sabedoria, requer entendimento. Se queremos andar firmes nesse Evangelho, precisamos entender perseverança, precisamos ter discernimento e sabedoria. Queria que você curvasse a sua cabeça, queria que você fizesse a sua oração ao Senhor, pedindo ao Senhor discernimento e sabedoria. Como pastor deste lugar, eu vou orar sobre a sua vida sobre isso. Mas existem coisas no seu cotidiano em particular que exigem uma decisão. Muitas vezes estamos nos relacionando com o Senhor e esperando que haja uma resposta exterior, esperando que o algodão seja molhado, esperando que coisas exteriores aconteçam para que Deus possa se manifestar. Ei, o seu espírito é a luz do Senhor. O Senhor fala com você, meu irmão. Eu não quero que você terceirize a direção do Senhor. Precisa haver em nós somos cooperadores de Deus. Eu queria que você buscasse entendimento nele hoje a respeito da sua vida, buscasse compreensão nele, pedisse: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento de como resolver essas situações. Busca nele, irmão, fala com ele nesse momento. Tem coisas na sua vida que dependem de uma atitude sua. Talvez precise de uma voz sua dizendo: circunstância, aquiete-se. Tempestade, acalme. Portas se abram agora em nome de Jesus. Isso não depende da oração do seu irmão, isso depende da sua oração. Deus conta com você para que situações da sua vida sejam transformadas. Precisamos perseverar, irmãos. Ore, faça sua oração a Ele. Ore, ore com entendimento, ore com entendimento. Oh, Pai, obrigado, Pai, por essa igreja. Nós temos desafios como igreja, Pai. Nós temos desafios de levar a Tua palavra a todos os 4 cantos dessa cidade, Pai. Nós temos o desafio de crescer sobre este lugar. Nós temos o desafio de levar essa palavra àqueles que você já tem trabalhado no coração deles. Oh, Pai, nos faz sermos pontes para essas pessoas. Nos leva, Pai, como um canal verdadeiramente para encontrar o Teu Evangelho com essas pessoas. Nos ensina a perseverar na fé. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a permanecermos firmes, Pai, em nome de Jesus. Nada irá parar o Evangelho, Pai. Eu oro que essa igreja haja em nós uma consciência, Pai, como Teu povo santo, Senhor, daquilo que Você está fazendo em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Obrigado, Pai, porque Você semeou uma igreja neste lugar para crescer. Obrigado, Pai, porque Você semeou uma igreja neste lugar para, Senhor, poder ser madura, para cuidar de pessoas, para levar o Evangelho a salvar outras pessoas. Obrigado porque essas boas novas trarão salvação para a vida de outros, em nome de Jesus, Pai. Oh, obrigado pelas estratégias corretas, obrigado por encontros divinos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra ganhando os corações dos 4 cantos, Pai, deste lugar.
desta cidade, Pai, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Traga, Pai, em nome de Jesus, aquele que você confiou para este lugar, os obreiros deste lugar, Senhor, em nome de Jesus, vindo em nome de Jesus. Traga, Pai, em nome de Jesus, aquele que você confiou neste lugar, tudo aquilo que está sendo um empecilho caindo por terra, em nome de Jesus. Mas declaramos crescimento, mas declaramos avanço, oh, declaramos as tuas boas novas ganhando corações. Pai, conta conosco, Pai. Nós fazemos parte, Pai, do crescimento deste lugar. Nós fazemos parte, Pai, da expansão da Tua Palavra nessa cidade, Pai. A Tua Palavra será levada em fé e amor, Pai, pelas ruas deste lugar, ao lugar que você nos confiou, em nome de Jesus. Nós somos os Teus cooperadores. Nós somos os Teus cooperadores, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Tudo aquilo que tem se levantado para fazê-los esfriar na fé, possa cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, Pai, pela coinonia deste lugar. Eu clamo, Pai, pela comunhão. Você nos uniu com um só propósito. Você nos formou como igreja, Pai, com um só propósito. Faça a sua oração, meu irmão. Se você já orou sobre a sua vida em particular, eu não quero apenas que você faça uma oração de concordância nesse momento, mas eu quero que a gente possa mesmo levantar uma voz de intercessão sobre este lugar, sobre os departamentos deste lugar, uma voz de intercessão e de inspiração do Senhor, porque eu creio que o Senhor está levantando novas ideias, eu creio que o Senhor está trazendo livramento para pessoas neste lugar, eu creio que o Senhor está fazendo a palavra inflamada em nossos corações. Pai, obrigado, Pai, pela Tua boa obra, Pai. Cooperadores em você, cooperadores na Sua boa obra, inspirados, Pai, pelo Teu Evangelho, inflamados, Pai, pelo aquilo que você começou neste lugar. Obrigado, Pai, porque você decidiu contar conosco, você decidiu contar com cada um que está aqui nessa noite. Aleluia, Pai. Você seja adorado, Pai, em nome de Jesus. Nenhum, Pai, daquele que vocês confiou a este lugar irá se perder. Nenhum, Pai, daqueles que você chamou para este lugar irá se perder, Senhor. Mas haverá crescimento. Crescimento. Eu oro por um crescimento financeiro sobre a vida de cada um dos meus irmãos. O diabo não irá nos prender financeiramente. O diabo não irá nos limitar financeiramente. A tua obra não será limitada financeiramente, mas haverá crescimento, rompimento, portas abertas, em nome de Jesus. Portas de crescimento, em nome de Jesus. E isso não vai limitar o nosso tempo. Portas do teu favor, portas de oportunidade. Eu oro por mais em menos tempo. Será como as palavras do faraó, de que nós estamos servindo a Deus porque nos falta trabalho, mas eu creio, Pai, no trabalho com aumento de salário, com aumento de oportunidade, em nome de Jesus. Você expandindo a voz de autoridade sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, crescimento, Pai. Seremos oprimidos, mas como autoridades e embaixadores de Cristo Jesus, Pai, nós chamamos a uma posição de crescimento e de influência, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, Pai. Eu queria chamar a Marília, que está na direção. Você pode sentar, irmão. Cara, se você está aqui nesse lugar e ainda não recebeu a Cristo Jesus, temos alguém aqui que ainda não é salvo?
Todos salvos? Amém? Todos salvos? Alguém precisa de oração por cura, por batismo no Espírito Santo? Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, a única coisa que eu chamo em Marília já, a gente já vai dar continuidade ao culto, mas algo importante para nós, a gente tem aniversariante hoje. A gente vai começar essa obra do GC, sabe? E isso não é à toa, irmãos. Esses grupos de conexão, esses grupos com um propósito claro de comunhão. Se envolva com isso. Decida fazer parte daquilo que o Senhor está começando nesse lugar. Decida fazer parte, de chamar a responsabilidade mesmo como cooperador do Senhor. De chamar aquilo que Deus começou neste lugar, hoje aqui na Avenida Capitão José Primo, mas também essa obra continua na sua casa. Não apenas nos seus momentos de oração, enquanto você ora por esse lugar, enquanto você ora pela sua vida familiar, mas muitas vezes é de uma porta como essa. Aleluia. Para o Evangelho ser ministrado nas suas casas. Como nós olhamos, uma igreja como essa que nós conhecemos de Filipenses, começou numa reunião de oração, onde Paulo decidiu se apartar com alguns irmãos para orar, e ali o Evangelho começou a ser anunciado, e ali o Evangelho encontrou pessoas novas. Então essa pode ser a oportunidade que Deus precisa na sua casa. Amém. E é isso que a gente vai começar. Amém? Aleluia. Então se você deseja fazer parte disso, não sai daqui hoje sem dar seu nome a Sabrina, sem falar com ela, sem preencher o link. Se você já preencheu, tem desejo, mas ainda não fez sua inscrição lá, faz a inscrição, recebe um pequeno grupo. Você não vai estar só, não é a obra de um, é uma obra de uma igreja. Somos cooperadores do mesmo reino, estamos juntos para fazer isso crescer. Amém? Aleluia, aleluia. Você foi abençoado, irmão. Aleluia. Vamos mergulhar agora cada vez mais no livro, né, de Filipenses. Vamos aprender muito do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, ministrando dízimos e ofertas. E sabe, enquanto eu estava meditando sobre alguns textos, o Senhor falava ao meu coração sobre o cuidado de Deus por nós. E esse momento de dízimos e ofertas, irmão, para mim não é um momento da igreja onde a gente fala de dinheiro. Esse é o momento da igreja onde a gente fala sobre confiança no nosso Pai. E a palavra diz lá em Mateus 6, a partir do verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe, irmão, o Senhor fala muito ao meu coração sobre esse lugar de dependência, esse lugar de provisão. E se a gente voltar um pouco a alguns versículos, Jesus vai ensinar as pessoas como orar. E sabe que quando Jesus está ensinando sobre oração, Ele não pede somente para a gente ficar agradecendo e olhando somente para o que é espiritual. Ele diz, ei, o pão de cada dia nos dá hoje. Porque o Senhor conhece, irmãos, as nossas necessidades. Ele é um Pai que não vai deixar a gente mendigar, que não vai deixar a gente passar necessidade. O Senhor me lembrava, irmãos, aquelas pessoas que peregrinaram no deserto. O Senhor não deixou faltar roupa, o Senhor não deixou faltar sapato, o Senhor não deixou faltar nem um refrigério, um ventinho, para eles não ficarem no calor nem no frio. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus ao qual nós dedicamos a nossa vida. Ele é um bom Pai, Ele cuida de nós. E aqui na palavra está dizendo, ei, vocês não devem andar preocupados com essas coisas não, porque quem anda preocupado são os gentios, são aqueles que não têm aliança, são aqueles que não fazem parte da família da fé. Mas vocês não, vocês são filhos. E sabe que filho tem pai e mãinha para olhar e para dizer, mas rapaz, o menino está precisando de sapato. Eita, está perdendo a roupa, tem que comprar roupa nova. Eita, entrou no mercado, viu aquele Danone que ele gosta.
Poxa, é o Danone que ele gosta. Sabe, irmão, esse é o papel do pai e da mãe. E o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele se importa conosco. Ele demonstrou em toda a sua palavra. Porque você acha que Jesus não era precioso para Deus entregá-lo? Era precioso, irmão. Mas Ele ensinou que um coração generoso prospera. Um coração generoso, na generosidade a multiplicação, irmão. Ele entregou um para que ele pudesse ter muitos. Oh, aleluia! E é por isso que esse momento não é um momento de tristeza, não é um momento onde eu me sinto roubado. Ah, mas Deus está vendo que eu tenho contas para pagar, e se eu ofertar, e se eu dizimar, vai faltar. Não, irmão, esse é um momento para Deus comunicar o teu coração. Ei, eu sou o teu pai, ei, confia em mim, ei, eu sei que você precisa. Oh, aleluia! Essa é uma oportunidade, irmãos, para a gente provar de quem nosso Deus é. De fazer prova. Malaquias diz: faz prova de mim. E diz: Senhor, eu vou te obedecer, porque eu quero saber o que é que você pode fazer. E porque você obedece, irmão, você prova daquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Oh, aleluia! Eu creio, irmãos, que um dia nós vamos abrir aqui um culto só de testemunho, só de boas novas, só para compartilhar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo, irmãos, todos os dias, todos os dias. Amém? Então, se você já pegou teu envelope, se você está fazendo pelos meios digitais, eu vou estar orando para que a gente possa recolher. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por esse momento, porque nós entendemos que nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas lutas, mas que também é galardoador daqueles que o buscam. Oh, obrigada, Pai, porque você é aquele que nos presenteia, mas você também é aquele que nos chama à obediência. E como filhos obedientes, nós colocamos nesse momento, Pai, a nossa confiança em você e entregamos a você os nossos dízimos e ofertas. Muito obrigado, porque você é aquele que provê, você é aquele que não deixa faltar, você é aquele que levanta e faz aonde não tem a existir, Senhor. E é debaixo dessa confiança que nós dizimamos e ofertamos, sabendo que você está recebendo, Senhor. Muito obrigada, Pai, que você possa trabalhar em nós e nutrir em nós cada vez mais um coração generoso, Senhor. Oh, Pai, obrigada por esse momento, obrigada por cada semente lançada sobre essa terra, que não voltará vazia, Pai, mas produzirá frutos e colheitas abundantes, Senhor. Eu te rendo graças em nome de Jesus. Amém. Com alegria eu entrego regando nossa semente. Oh, glória. Aleluia. Vamos para os avisos, amém?
Na próxima quinta-feira nós temos Super Quintas às 19h30. Um tempo poderoso para estarmos mais uma vez em comunhão, sendo cooperadores do reino, amém? Aleluia! No dia 28, no próximo sábado, nós vamos ter uma reunião para quem se dispôs a abrir a sua casa. Nós vamos explicar como vai funcionar o GC e também para aquelas pessoas que serão os líderes do GC. O pastor ele vai indicar algumas pessoas. Você pode ser a pessoa que vai abrir a sua casa e vai ter uma outra pessoa para te apoiar e para liderar aquele momento. Então, dia 28 vai ser um momento específico de treinamento mesmo. E sabe, enquanto o pastor estava aqui compartilhando sobre essa palavra do Filipenses, e ele leu lá em Atos, e ele compartilhou um pouco de como começou a igreja de Filipos, na verdade, esse momento de oração alcançou a vida de Lídia e de toda a sua família. E ela chegou para Paulo e disse: se eu for encontrada fiel, eu quero receber vocês na minha casa. E sabe, irmãos, um único desejo que a irmã teve mudou toda uma história de uma cidade. E talvez você fique pensando: eu não dei o meu nome porque eu não tenho as cadeiras para receber todo mundo, eu não tenho espaço suficiente. Mas sabe, irmãos, quando precisou alimentar uma multidão, aquele jovem tinha o quê? 5 pães e 2 peixes, não dava para todo mundo, mas ele teve disponibilidade, e aquela disponibilidade gerou o milagre. Muitas vezes nós estamos mesmo procurando, e eu sei que nós temos nutrido um coração de excelência, queremos entregar o melhor, queremos estar em boas condições para receber as pessoas, mas sabe, irmãos, nós estamos crendo num tempo de crescimento, e talvez se eu ficar procurando, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu estou impedindo o fluir de Deus para alcançar a minha vida e aquela minha rua. Aleluia! Nós temos experiência lá em Paulista de um GC, onde esse GC, irmão, alcança toda a família daquele GC. O GC alcança aquela rua. Talvez alguns irmãos não consigam ir, porque é o GC mais longe que tem de Paulista. Mas sabe, existem famílias que estão sendo alcançadas, existe a coinonia, existe a comunhão, existe o serviço aos santos, existe o serviço àqueles que ainda não têm um encontro com Jesus, mas porque gosta de estar ali, porque é um ambiente diferente, é um ambiente onde você fica à vontade, onde você abre seu coração, onde você faz pedidos de oração. E é isso que é o GC, irmão, é conexão. É um momento onde a gente vai estar ali junto, onde a gente vai conhecer mais de perto, onde a gente vai crer junto, onde a gente vai declarar junto. Marília, mas porque na minha casa ainda não tem cadeira suficiente para receber todo mundo, então a gente vai sentar no chão, então a gente vai ir para a calçada, a gente vai dar um jeito, irmão, mas a gente vai crescer junto. Pode não ter hoje, mas quem sabe daqui 2 meses, daqui 3 meses, a gente já está em um outro nível. Precisamos o quê? Estar abertos, disponíveis. Então nós temos ainda algumas vagas para a gente estar trabalhando no G6, irmãos, e cremos que será uma grande bênção para a glória de Deus. Nesse mesmo dia 28 vai estar acontecendo lá em Paulista o culto de jovens. O culto FPEG, às 19h30. Lá no Verbo Paulista, então, se você tem algum jovem de 12 a... Enquanto houver jovem, juventude nos seus corpos, você pode participar do culto jovem. Então, 19h30 lá em Paulista. Além disso, inscrições para o Rema ainda estão abertas. As aulas, irmão, começam sexta-feira, vai ser a aula inaugural do Rema. E ainda tem inscrição com 10% de desconto. Você pode estar procurando Sabrina, nosso ponto focal do Rema aqui em Abreu. E será uma bênção, irmão. Rema é um tempo de crescimento, de aprendizado, de aprender a palavra e trazer a palavra prática para nossas vidas, amém? O nosso projeto Amparar com a arrecadação de alimentos continua, vamos continuar semeando, e eu creio, irmãos, que com a abertura do GC, nós vamos ainda trabalhar esse projeto cada vez mais para alcançar ainda mais pessoas.
Amém? Aleluia. Hoje tem cantina, ó glória, torta salgada. Nosso último culto não teve lanche para quem quis. Então, se você quer o seu lanche, terminando aqui, você corre ali e já garante o teu. Amém, pastor? Como costume, a gente sempre no último domingo do mês. Queria saber quem está fazendo aniversário nesse mês de fevereiro, né? Até fevereiro ainda, né? Do irmão Djalma, vem assim embora para a gente dar parabéns pro senhor. Cadê? Quem mais fez aniversário em fevereiro? Só teve o senhor? Não é possível. Filho, vem orar por ele, venha, filho. Você pode estender sua mão para cá? Tem mais ninguém que fez aniversário em fevereiro? Rapaz. Vamos embora. Amém. Amém. Pai, te rendemos graças pela vida do teu filho, Pai. Te rendemos graças por tudo que ele tem feito, Pai. Tudo que ele tem avançado no Senhor, Pai. Declaramos bênçãos sobre a vida dele, Pai, que ele possa crescer e avançar, Pai, naquilo que o Senhor o chamou, Pai. Nós declaramos mais comunhão com o teu Espírito Santo, Pai, mais direções, Pai, vindas da tua parte na vida do teu filho, Pai. Que o teu filho possa estar sensível à tua voz e obediente, Pai. Nós cremos que o Senhor tem cuidado e tem falado ao coração dele e vai continuar falando, Pai. Nós declaramos bênçãos sem medida sobre a vida dele, Pai. Suprimento, mais da tua graça, Pai. E te rendemos graças, Pai, porque ele tem sido uma bênção nesse local e que ele continue sendo, Pai, essa bênção. Não só aqui, mas onde ele chegar, Pai. É isso que nós declaramos sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, irmão? Glória a Deus, ficamos felizes, viu? Ter você aqui com a gente. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Depois, no final, procure o irmão Djalma, dê um abraço nele. Celebre com ele essa data tão importante. Amém? Próximo. Isso, tá? Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque você tem se feito presente nesse lugar, Pai. Obrigado. Nós choramos por aqueles que estão conosco hoje, aqueles que estão assistindo. Que a tua boa mão, Pai, esteja orientando todas as coisas, Pai, estejam conduzindo bem todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por portas abertas sobre a vida dos meus irmãos, portas de crescimento, de promoção, Senhor, em nome de Jesus. Portas de desfrutar da tua alegria e paz, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que com sabedoria, Pai, possamos discernir tempos e estações. Com a tua sabedoria, Pai, nós possamos discernir momentos necessários, Pai, da tua intervenção. E possamos abrir a nossa boca para declarar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro sobre a vida de cada um deles, Pai, uma semana abençoada, uma semana da tua graça, Pai, de resistir firmes na fé, de resistir, Pai, considerando bem a tua palavra, considerando bem, Pai, aquilo que você tem para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus, amém. Vai, irmãos, e motivados possamos falar da palavra do Senhor, amém?